Te disseram que sentir as pernas pesadas, formigando ou geladas à noite é apenas o preço normal de envelhecer. Mentiram para você. Afirmaram que essa queimação na panturrilha, a cãibra noturna ou a falta de sensibilidade nos pés é só cansaço do dia a dia ou uma má circulação inofensiva. A verdade é que esse sintoma exato na sua base de sustentação é o primeiro alarme vermelho, gritando que a sua firmeza masculina está sendo destruída silenciosamente por dentro. Você olha no espelho e percebe o seu corpo falhando sistematicamente em funções que antes eram automáticas, inquestionáveis. Isso gera uma frustração imensa, um silêncio constrangedor que você guarda para si mesmo. A culpa não é sua. O sistema médico tradicional raramente senta com o paciente para explicar a mecânica real do próprio organismo. Eu sou a doutora Tatiana Weileman, urologista com 15 anos de prática clínica diária, atendendo homens que chegam ao meu consultório exaustos e assustados, exatamente como você pode estar agora. Hoje, vou expor o mecanismo oculto que está literalmente enferrujando o seu corpo masculino de dentro para fora. Vou detalhar como compostos biológicos naturais e específicos conseguem religar esse sistema de forma lógica, devolvendo o controle da situação para as suas mãos. Antes de eu revelar o que está acontecendo nas suas veias neste exato segundo, comenta aqui embaixo de qual cidade do Brasil você está assistindo e já se inscreve no canal para proteger ativamente a sua saúde. O que a indústria não quer que você saiba sobre esse processo é que o corpo de um homem não perde a potência por obra do acaso. Imagine a estrutura de uma casa sólida, construída há 60 anos. O seu coração atua como a bomba de água principal dessa propriedade. A função inegociável dessa bomba é enviar água limpa, com alta pressão, para todos os cômodos, 24 horas por dia, sem o luxo de um segundo de descanso. O seu sangue é essa água vital. As suas artérias e veias formam o vasto encanamento de cobre que corre escondido por dentro das paredes. Quando a estrutura era nova, na faixa dos seus 20 e 30 anos, esses canos de cobre eram lisos, flexíveis e imaculados por dentro. A bomba principal batia forte e a água chegava com potência máxima em absolutamente todas as torneiras da casa. A firmeza matinal diária, vigorosa e involuntária, era unicamente a prova física irrefutável de que a pressão da água estava perfeita até nas extremidades mais distantes do sistema. Agora visualize o que ocorre com um cano de cobre que passa 6 décadas recebendo água pesada, carregada de toxinas, açúcares e minerais de baixa qualidade da nossa alimentação moderna. O interior perfeito desse cano começa a acumular detritos. Uma crosta densa e áspera de zinabre, cálcio enrijecido e colesterol oxidado começa a dominar as paredes internas. O diâmetro interno da tubulação, que antes permitia a passagem de um volume imenso de água, fica progressivamente estreito. A parede do encanamento fica dura como pedra, perdendo toda a capacidade de contrair e relaxar. O sangue simplesmente não acha espaço para passar com a velocidade necessária. Quando você sente a perna pesada e o pé gelado, você não está com um problema ortopédico. Você está recebendo a prova estrutural de que o encanamento inteiro da sua casa está comprometido, rígido e sofrendo para transportar a água da vida. Mas existe um erro ainda pior que a maioria dos homens comete de manhã ao tentar ignorar esse vazamento. Quando a água não tem força para descer até a perna, ela fisicamente não consegue chegar ao sistema reprodutor com pressão suficiente. Os vasos sanguíneos responsáveis por inflar e manter a sua ereção são microscópicos. Eles são infinitamente mais finos e delicados do que as veias grossas das suas panturrilhas. Se o cano principal da perna já está estrangulado, o microencanamento da pelvis já está bloqueado por essa sujeira celular. Tentar resolver a falha da ereção consumindo estimulantes químicos artificiais, os famosos comprimidos de emergência, é o equivalente a instalar um motor de altíssima pressão em um encanamento de cobre podre e entupido. A pressão da água sobe de maneira violenta e artificial. A água tenta atravessar a barreira de cálcio na força bruta. O coração trabalha no limite da exaustão térmica. Na melhor das hipóteses, você consegue um efeito temporário que maquia a falha mecânica, mas o encanamento continua sujo. A fundação da casa continua desabando. A falha vai se repetir, exigindo doses cada vez maiores, porque o defeito estrutural foi solenemente ignorado. A medicina de balcão de farmácia age como um pedreiro que pinta a parede mofada para esconder a infiltração. Nós precisamos trocar os canos e limpar a caixa d'água. E aqui entra a peça do quebra-cabeça que quase ninguém explica sobre as suas madrugadas mal dormidas.
Localizado no centro nevrálgico desse emaranhado de canos, existe o registro mestre da casa, a sua próstata. A próstata funciona de forma idêntica à válvula principal de distribuição de fluidos de um edifício. Na juventude, esse registro desliza livremente, abrindo e fechando com precisão cirúrgica. O fluxo de urina desce com força total, esvaziando o reservatório rapidamente e sem dor. Com a passagem dos anos, o processo de inflamação silenciosa atinge essa glândula. Pense em um registro de metal maciço que enferrujou até a metade. Ele incha descontroladamente e começa a esmagar o cano da uretra, que tem a infelicidade de passar exatamente pelo meio dele. A passagem livre da água fica reduzida a um fio estrangulado. O seu reservatório, a bexiga, enche lentamente durante a noite. O corpo envia o sinal para esvaziar a caixa d'água, mas o registro mestre emperrado bloqueia a saída. A água sai pingando, sem qualquer pressão. Você desperta de sobressalto, levanta no escuro e vai ao banheiro repetidas vezes. Fica parado em frente ao vaso, fazendo um esforço mecânico exaustivo, apenas para expelir gotas. A bexiga nunca atinge o estado de esvaziamento completo. Esse líquido parado dentro do reservatório cria um pântano biológico interno, o ambiente ideal para bactérias se multiplicarem. Isso gera um ataque inflamatório direto, inchando o registro ainda mais. O sono estilhaçado sabota completamente a produção hormonal do dia seguinte. Sem o sono profundo, o corpo cancela a limpeza noturna do encanamento. O resultado é o despertar com exaustão severa, pernas inchadas e uma vitalidade absolutamente esgotada. O que os comerciais de televisão não querem que você saiba sobre esse desgaste é que o corpo possui um mecanismo natural de autolimpeza. Se a sua estrutura apresenta um encanamento obstruído e um registro central enferrujado, a lógica da física determina o uso de um solvente, algo capaz de lavar a tubulação internamente e devolver a maleabilidade original do cobre. Aqui, a inteligência biológica do corpo masculino entra em ação. O organismo humano é desenhado para produzir um gás relaxante chamado óxido nítrico. A função exclusiva desse gás é alargar as paredes dos vasos sanguíneos e derreter gradativamente a crosta de cálcio acumulada. O defeito do envelhecimento é que, após a marca dos 60 anos, a fábrica interna desse gás reduz a produção a quase zero. Pesquisas clínicas isolaram o fato de que, para reativar os fornos dessa fábrica, as células precisam receber um sinalizador químico muito específico. A L-citrulina age no ambiente interno como o solvente natural mais eficiente e agressivo contra o zinabre do encanamento humano. Ao entrar no sistema digestivo e alcançar a corrente sanguínea, ela varre o corpo buscando os pontos de maior restrição de fluxo. Ao encontrar as paredes endurecidas das veias, ela dispara uma conversão molecular que libera altos volumes de óxido nítrico diretamente no local do entupimento. O músculo liso que reveste as artérias relaxa imediatamente. O diâmetro do encanamento expande de volta ao tamanho original da juventude. A crosta de colesterol cede espaço. Instantaneamente, o sangue consegue descer até as panturrilhas com abundância, dissipando a sensação de peso e o frio nas extremidades. Com o caminho das pernas desobstruído, o volume sanguíneo inundará a região pélvica. A pressão vital retorna aos microvasos da ereção de forma natural, consistente e duradoura, sem colocar um peso artificial no motor do coração. Muitos pacientes me perguntam como ingerir tudo isso sem gastar uma fortuna. A boa notícia é que a tecnologia avançou. Existe uma composição natural que une essa tríade nas doses exatas. Eu deixei um link na descrição para você conhecer depois, mas não saia agora, porque o próximo erro que vou mostrar destrói sua testosterona em dias. Para limpar essas mangueiras de cobre de forma definitiva, o corpo humano depende de uma reação continuada. A presença do solvente biológico inicia o destravamento, mas a faxina interna morre pela metade se a célula não tiver energia bruta para completar o processo. O óxido nítrico abre a passagem, o sangue novo entra carregando oxigênio fresco, mas as paredes das veias precisam de minerais estabilizadores para não voltarem a encolher no dia seguinte. Imagine que você finalmente conseguiu desentupir o cano principal da casa, a água voltou a jorrar cristalina, mas as junções dos canos estão frouxas e prontas para vazar sob a nova pressão. O corpo precisa blindar essa tubulação recém-limpa. Esse trabalho de reforço estrutural não é feito pelo ar. Ele exige nutrientes que cimentam as microfissuras da parede vascular. Sem esse cimento biológico, o esforço da L-citrulina se perde no vazio e o encanamento enrijece novamente com o próximo pico de estresse. O trabalho de reparo profundo exige operários especializados trabalhando em conjunto.
O trabalho de reparo profundo exige operários especializados trabalhando em conjunto. O encanamento limpo e desobstruído é o primeiro passo vital, mas precisamos olhar novamente para o registro mestre que fica no centro da casa. A próstata inflamada. Se o solvente biológico destravou os canos que descem para as pernas, a pressão da água agora chega ao centro pélvico. O registro enferrujado precisa ceder. A ciência urológica compreende que o tecido da próstata demanda uma quantidade massiva de um mineral específico para manter a sua integridade mecânica. O zinco atua exatamente como o óleo lubrificante de alta penetração que você aplica em uma engrenagem travada pelo tempo. Homens acima de 50 anos perdem a capacidade de reter esse mineral no organismo, criando uma deficiência severa e silenciosa. Sem a lubrificação constante do zinco, as células da glândula incham, o atrito interno aumenta e o registro fecha. Mas o que a maioria dos homens ignora é como um vazamento químico invisível no porão da casa afoga a sua energia masculina durante o dia. Quando você repõe o zinco de forma inteligente, o tecido glandular absorve esse nutriente de maneira imediata. O zinco entra nas células da próstata e desliga os gatilhos inflamatórios que causavam o inchaço. O volume do registro mestre diminui rapidamente, retornando ao tamanho de uma noz, que é a sua dimensão original e saudável. A passagem da uretra é finalmente liberada. A consequência direta é que a caixa d'água, a sua bexiga, esvazia completamente em um jato único, forte e contínuo. O gotejamento noturno desaparece. O sono ininterrupto volta a ser uma realidade. O foco da urologia preventiva sempre busca restaurar essa mecânica antes que a cirurgia se torne a única opção. Resolver o problema do registro liberta o corpo para focar na produção hormonal, o combustível de alta octanagem que faz a casa inteira funcionar com vigor. E existe um agravante biológico que transforma a sua própria estrutura corporal em um triturador implacável de testosterona. Para restaurar a saúde sexual masculina, a pressão da água e o encanamento limpo precisam do comando de um sistema elétrico potente. A testosterona é a voltagem principal que acende as luzes e liga as bombas. O corpo masculino envelhecido desenvolve uma falha no painel elétrico que pouca gente percebe. Uma enzima chamada aromatase se instala nas células de gordura, principalmente na região abdominal. Essa enzima age como um ladrão de energia, puxando a fiação da testosterona pura e convertendo essa força bruta em estrogênio, o hormônio feminino. O estrogênio alto no corpo do homem é como um curto-circuito generalizado. Ele amolece os músculos, drena a disposição matinal e elimina o desejo químico necessário para iniciar uma ereção. Você sente uma letargia que não passa com descanso. O zinco, além de lubrificar a próstata, atua fisicamente no bloqueio dessa enzima. Ele funciona como uma fita isolante industrial, selando o vazamento e impedindo que a sua testosterona livre seja roubada e transformada em fraqueza. Aprender como aumentar testosterona naturalmente passa obrigatoriamente por tapar os buracos por onde ela escapa. A indústria tradicional tenta esconder o fato de que forçar o sistema com soluções sintéticas é como jogar gasolina em um quadro de energia já comprometido. Com o registro destravado e a voltagem da testosterona protegida do roubo interno, precisamos estabilizar a fiação delicada que envia o comando da ereção. É aqui que a saúde masculina 60+ depende criticamente do magnésio. Pense no magnésio como o estabilizador de tensão da sua casa. Ele garante que a eletricidade corra pelos fios de maneira contínua, sem picos destrutivos. O estresse crônico, a preocupação financeira e a ansiedade geram descargas elétricas violentas de cortisol, o hormônio do alarme. Esse excesso de voltagem queima os receptores nervosos da região pélvica. Quando o momento da intimidade chega, o cérebro tenta enviar o sinal elétrico para abrir as válvulas do encanamento, mas o cabo está rompido pela tensão nervosa. O magnésio restaura o isolamento dessa fiação microscópica. Ele acalma o sistema nervoso autônomo, permitindo que o sinal viaje do cérebro até as válvulas do sistema reprodutor sem interrupções. O ponto crítico de ruptura acontece quando você aceita a falha constante como seu novo normal, esquecendo que o maquinário humano foi desenhado para durar e se consertar. A interação entre o magnésio e a saúde do homem 60+ é direta na mecânica vascular. O óxido nítrico e a L-citrulina abriram as paredes dos canos de cobre. O magnésio é o construtor que cimenta essas paredes alargadas para que elas não contraiam violentamente no dia seguinte. Uma ereção fraca ou a disfunção erétil crônica geralmente ocorre porque a musculatura lisa ao redor das veias sofre de espasmos.
O vaso sanguíneo tenta abrir, mas o espasmo aperta o cano, expulsando o sangue de volta. O magnésio elimina as câimbras vasculares profundas. A tubulação relaxa verdadeiramente. O reservatório pélvico enche de sangue de maneira estável, firme, sem a oscilação que causa a perda da ereção no meio do processo. Essa sustentação hídrica prolongada depende da capacidade das fibras musculares de permanecerem relaxadas sob alta pressão, um trabalho que exige estoques cheios de minerais reparadores. E a peça final desse quebra-cabeça mecânico determina se o conserto da sua casa vai durar décadas ou desabar no próximo mês. Não podemos ignorar a manutenção rotineira da estrutura. Homens acima de 60 anos precisam alinhar a mecânica interna recém-restaurada com a movimentação externa do maquinário. As articulações, os motores secundários e a fundação exigem uso. Os exercícios para homens acima de 60 não têm o objetivo de exaustão de um atleta jovem, mas atuam como o teste diário das bombas hidráulicas. A caminhada forte recruta os músculos das panturrilhas, que funcionam como os motores auxiliares do coração, empurrando o sangue sujo de volta para cima contra a força da gravidade. Essa movimentação contínua impede que o zínabre se acumule novamente nas extremidades frias. A alimentação saudável para homens não é uma dieta restritiva sem sabor. É a escolha deliberada de fornecer matéria-prima nobre para a reconstrução dos canos. Combustível limpo significa menos filtro entupido e menos sobrecarga para o fígado, o grande processador químico da nossa residência biológica. O que separa os homens que recuperam a potência daqueles que desistem é a compreensão de que o envelhecimento não é uma doença, é apenas uma exigência de manutenção mais fina. O mecanismo que descrevi hoje é puro protocolo biológico. Não há mistério na perda da sua qualidade de vida masculina, apenas um desgaste não tratado do seu sistema hidráulico e elétrico, o cálcio obstruindo os vasos, a próstata estrangulando o fluxo e o estrogênio roubando a sua energia vital, são problemas de engenharia interna. A ciência mapeou as engrenagens. Nós sabemos exatamente quais minerais e aminoácidos desempenham a função de limpar o sistema, lubrificar as válvulas e selar os vazamentos. Ignorar essa mecânica e esperar que o corpo conserte a si mesmo usando o mesmo combustível sujo de sempre é um erro estratégico primário. O corpo humano responde implacavelmente aos comandos e nutrientes que você insere nele hoje. Assumir o controle desse painel de comando é um ato de autopreservação e inteligência. A fundação da sua saúde e o rigor da sua vitalidade dependem inteiramente das ferramentas que você disponibiliza para as suas células trabalharem a partir desta manhã. A informação você já tem. Você entende agora por que o seu corpo estava falhando e sabe que a solução é biológica, natural e está ao seu alcance. Recuperar o controle da sua vitalidade é uma escolha que você faz hoje. O link para a fórmula natural completa está na descrição e no primeiro comentário. A decisão de voltar a ser você mesmo começa agora. Digita Eu Quero se está decidido.